canal A Mulher que Ama Livros e eu hoje vou falar sobre 2 livros relacionados com a arte de escrever ficção. São eles o livro de Mário de Carvalho, Quem Disser o Contrário é Porque Tem Razão, e o livro de João Tordo, Manual de Sobrevivência de um Escritor. Vou começar pelo livro de Mário de Carvalho e é um livro que já vai na 4ª edição. Para quem nunca viu o autor, é este. Este é Mário de Carvalho. Foi um livro lançado em 2014 pela Porto Editor. Posso já dizer-vos que este é um dos meus livros preferidos sobre a arte de escrever ficção. Primeiro, é um livro escrito com uma elegância e uma ironia refinada, espetacular, porque nós sabemos que existem imensos livros sobre escrita. O que é diferente em cada um deles é a forma como o narrador nos transmite a sua mensagem. E aqui, neste livro, Mário de Carvalho é sem dúvida peculiar. Ele é sem dúvida extraordinário. Ele sabe transmitir a sua mensagem com uma ironia muito apurada e de forma leve, a brincar, mas ao mesmo tempo divertida, mas sempre séria, não é? Falar sobre um assunto que ele conhece bem. E nota-se bem o seu conhecimento. Não vale a pena. Para além do vocabulário que ele utiliza, que é um vocabulário riquíssimo, que uma pessoa sente-se burra a ler um livro destes. Adoro a forma como ele escreve. Então, o autor dividiu o livro por pontos. Temos aqui 6 pontos. Os pontos de ordem, os pontos de mira, os pontos de referência, os pontos de vista, os pontos radiantes e os pontos de luz. E ele dá abertura para que quem disser o contrário também pode ter razão. Ou seja, o que ele diz muitas vezes é que na literatura não há a verdade certa da arte de escrever. Tudo bem, existem as pessoas que têm talento, que são extraordinários, são escritores extraordinários com um talento. Depois tem aquelas pessoas que podem trabalhar a arte de escrever ficção. E ele vai focar mais nessas pessoas, não é? Nas pessoas que querem escrever, querem trabalhar a sua escrita, querem ter alguma teoria para depois colocar em prática. Então, ele dá aqui um guia prático e tem mesmo muitas dicas que eu considero fundamentais. E claro, a maior parte destes escritores que escrevem livros sobre escrita dizem todos, leiam mesmo muito, é muito importante conhecer os clássicos. E ele depois também explica o porquê da importância de lermos clássicos e conhecê-los, por causa muito também da originalidade e não só. Eu achei este livro de uma grande humildade, porque ele não te dá verdades absolutas, ele também te faz questionar, ele também te faz procurar outras respostas para a mesma questão. O Mário de Carvalho acaba por dizer algo, mas dar-te a possibilidade de refletires, pensares e não dizer-te, é mesmo assim, sabes? Ele diz que pensar que se fica apto a escrever depois de ler um livro sobre escrita criativa é o mesmo que julgar que se passa a dominar a língua após termos comprado um dicionário. Ou seja, nós não vamos aprender a escrever ficção com um livro. Podemos sim tirar ferramentas, podemos sim tirar sugestões, dicas, muitas sugestões de leitura e perceber mais ou menos como é que funciona isto da arte de escrever ficção, mas nunca vamos aprender a escrever. E ele também acha que quem tenta ensinar a arte de escrita através de cursos de escrita, muitas vezes passa a mensagem que escrever ficção tem determinadas regras e é assim que a pessoa não tem que fugir daquelas regras. E também fala muito no facto da arrogância nesse meio, não é? E diz muito, ele até cita Chekhov, a arrogância é uma qualidade que fica bem aos perus. Olha, ouçam, o meu livro tem vários marcadores. Aqui são todas as passagens que eu considero importantes neste livro. E aqui são todas as sugestões de leitura que Mário Carvalho faz, portanto, está equiparado. Portanto, nós às vezes chegamos ao meio, e seja lá o que for, não é? Seja lá qual for o meio, nós achamos que, ok, eu estou a fazer algo inédito, ninguém fez isto, eu sou a primeira. Não, já está tudo criado, já está tudo inventado. Por isso é que também é um dos motivos porque ele diz que temos que conhecer
os clássicos, ok? Ele faz muitas sugestões de leitura e a maior parte também. Ele diz que é importante, às vezes, não é preciso conhecer a teoria, mas é importante também ouvi-los. E cita vários críticos literários. As pessoas às vezes questionam: quem é que diz que o que os críticos literários dizem que é bom, porque é que hei de acreditar que é bom? Ou porque é que quando dizem que aqueles livros são e pertencem ao cânon universal, porque não outros? E ele explica o porquê. Vão ver que quanto mais leem, vão perceber que afinal o cânon escolhido das obras universais realmente são mesmo aquelas. E porquê que elas são tão especiais? E porquê que foram escolhidas aquelas e não outras? E se calhar nós, enquanto leitores, conforme o nosso percurso, nós vamos entender as escolhas. Dificilmente conseguirá ser original, inovador, quem não considerar os outros. Uma das maiores dicas é, sem dúvida, o ler muito, conhecer o que já foi feito, não é? Apesar de nós acharmos que até podemos fazer algo diferente, mas é importante conhecer o que já foi feito para fazer. A importância de termos paciência, de trabalharmos bem o nosso texto, de conhecermos a língua portuguesa, depois conhecer os clichês, os estereotipos, as várias narrativas, os vários narradores, não é? Portanto, a arte de escrever tem inúmeras possibilidades. Este livro é como se fosse uma espécie de Bíblia, porque será para consulta diversas vezes, diversas consultas, com certeza. Existem escritores que, por exemplo, decidem estruturar o seu texto, planeá-lo ao infinito detalhe. Há outros escritores que já sabem o final, mas não sabem o início nem o meio. E ele explica que é importante muitas vezes estruturar, de reescrever, de cortar, de aceitar críticas, ter esse tipo de humildade. É um livro também que vai muito de encontro ao seu pensamento enquanto escritor e todo o seu percurso. Ele não fala somente da realidade portuguesa, ele fala de uma realidade universal, de um escritor em qualquer parte do mundo. Ele diz que nós devemos estar preparados para o desgosto e para percebermos e termos olhar crítico sobre aquilo que fazemos, escrevemos, não é? Produzimos. E claro, ele vai falar de como é que nós começamos a escrever um livro, como é que devemos estruturá-lo, se podemos começar pelo início, pelo fim, o desenvolvimento das personagens, a voz narrativa, a fluidez, os clichês, os preconceitos. Ele tem uma visão muito clara, muito realista e bem-humorada da arte de escrever. Ele nunca torna isto muito pesado, nem transmite uma mensagem muito pessimista. Eu gostei bastante deste livro por causa disso mesmo. Se calhar nem todos podemos ser talentosos, mas podemos trabalhar para atingir o nosso melhor na arte de escrever. E claro, ele vai-te dar muitas dicas na arte de escrever ficção, na importância da criação de uma personagem, na importância da leitura. São dicas que eu considero geniais, fantásticas, e para além das sugestões de leitura são fantásticas também. Ele cita praticamente as minhas obras preferidas, os meus autores preferidos da vida, e reconheci-os a maior parte e fiquei com vontade de ler outros. E entretanto eu já comprei mais um livro do autor que está na estante para eu ler, porque fiquei completamente deslumbrada com a escrita dele. E agora vamos falar sobre o novo livro de João Tordo, um livro que vai sair, ou já saiu, não sei quando é que vai sair este vídeo, dia 26 de maio já podem comprar o livro. Entretanto, eu já fiz uma publicação no meu blog onde eu transmito a minha opinião geral em relação a esta obra, para além das discussões que fomos fazer no Instagram. Nós falámos sobre algumas partes deste livro e foi muito interessante. E nós começamos este livro de uma forma muito pessoal. O autor transmite aqui como é que descobriu o gosto pela leitura, pela escrita, e coloca muito o seu lado vulnerável. E isso fez-me emocionar, eu emocionei-me bastante e criei logo aqui uma ligação. Eu já leio o João Tordo há alguns anos, gosto muito e tenho os meus preferidos, claro. Ficamos aqui a conhecer um bocadinho do seu percurso profissional, dos motivos por trás daqueles livros e ainda vamos tendo várias surpresas, o que é fantástico. Eu acho que este livro não é só para quem quer escrever um livro, mas sim também para quem
gosta do trabalho do João Tordo. Eu acho que as pessoas que admiram o seu trabalho ainda vão ficar a admirá-lo mais, porque aqui nota-se uma obsessão pela escrita, uma verdadeira paixão pelo aquilo que faz. O autor é de uma sinceridade sem igual, às vezes roça um bocadinho a arrogância, não sei, eu senti isso em alguns momentos, mas gostei muito da sinceridade em relação a algumas falhas com ele mesmo, sabem? Mesmo no passado, os erros que cometeu ao longo do seu percurso. Não deixa de ser uma voz simpática, muitas vezes nós estamos a ler, parece que estamos a ouvir um amigo a dar-te conselhos, e ele fala mesmo com o leitor, e tu, leitor, queres escrever o teu livro, então faz assim, faz assado. Mas ele é agradável, ele dá as dicas de forma muito direta, é como se fosse mesmo um amigo ou um professor. Ele também fala muito no preconceito que existe no mercado, ele aborda várias obras literárias e também dá o mesmo recadinho que Mário de Carvalho sobre a importância da leitura, de conhecer os clássicos e a narrativa dos mesmos. Só que, ao contrário do livro de Mário de Carvalho, eu acho que João Tordo tem uma visão um bocadinho mais pessimista e faz-te pensar se vale mesmo a pena correres o risco e dar-te ao trabalho de querer ser escritor. Eu acho que só mesmo os mais corajosos, os mais dedicados vão encontrar um lugar no mercado de trabalho, ou então dedicado à literatura. E nem sempre é fácil, é muito difícil, existem muitas nuances por trás dos contratos, de como tudo funciona. Portanto, é um trabalho difícil, é uma profissão muitas vezes que não é tratada da melhor forma, não é? Porque toda a gente sabe que é importante ganhar-se dinheiro com a publicação de livros, ou não, ganhar-se dinheiro no geral é importante. A importância de ter um revisor, de um editor, de escolher bem o título, de escolhermos bem os nomes das nossas personagens. O autor também faz essas referências. Mas muitas vezes ele também cita outros autores, de livros também dedicados à escrita. Portanto, nós temos aqui um autor que já esteve no nosso lado também, não é? Que começou também com as suas inseguranças. Ninguém nasce ensinado, e ele mostra isso perfeitamente, e dá-te dicas para não cometer alguns erros, os mesmos erros, e acreditas em ti. Portanto, é importante acreditares no teu texto, acreditares nos teus sonhos, e acreditares que é a forma que tu melhor te expressas, é a forma que queres. Tu queres mesmo escrever, tu queres mesmo viver disto. Ele muitas vezes diz que temos que rejeitar alguns convites, não é? Para dedicar-nos à escrita. É como aquela coisa, prioridades. É importante priorizar a escrita se realmente é isso que queres fazer. E depois também dá outro conselho que é: temos que viver a vida, nós temos que viver emoções para depois passarmos para o papel a verdade. Passarmos as emoções certas. É um equilíbrio, não é? Entre uma coisa e a outra. Uma das coisas que eu mais gostei é a homenagem que ele faz aqui a José Saramago. Ele mostra o seu amor pelo autor e nota-se bem, sabem? O respeito que ele tem pelas obras de José Saramago, pela figura. Acho tão bonito quando se passa esse amor pelos autores. E não só, ele tem aqui outros autores que se nota bem, que são os seus autores de grande eleição, mesmo, os livros que ele mais gosta. Vou citá-los, alguns: Moby Dick, Detetives Selvagens, José Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis, por exemplo. Ele também fala no Sormet Mongo, que é um dos meus autores preferidos da vida, que escreveu Servidão Humana, e não só. Muitas sugestões. No final ainda encontram aqui uma pequena lista de livros dedicados à escrita, uma ou duas surpresas. Vocês vão ter surpresas, ou seja, quem ama os livros do autor vai ter assim uma bela surpresa, assim um bombonzinho que o autor oferece a quem o esteve a ouvir. E apesar de ser uma visão um bocadinho pessimista, não deixa de ser também muito realista, pé no chão, apesar de ter ali traços de sonha alto e vai à luta e atrás dos teus sonhos. Foi um livro que me trouxe muita motivação, muita inspiração, muita vontade de escrever também e de passar este amor para o papel. E ele também diz muitas vezes que o primeiro escrito nunca é bom, portanto, não vale a pena, não. É escrever. Há muitas histórias que não saem da gaveta, há muitas que vão para o lixo. E também ele vai falar neste livro. Portanto, há aqui uma pequena referência a este livro, mas eu tenho a certeza que ele bebeu muito conhecimento
deste livro, sem dúvida. Eu gostei muito de conhecer como é que ele começou, quem é que o ajudou no meio literário. Eu gostei muito de conhecer as histórias por trás dos enredos que ele escolheu para os seus livros. Eu gostei mesmo muito disso. O lado pessoal do autor neste livro é tudo. E só por causa disso fiquei com muita vontade de tirar o curso de escrita dele. A sério, fiquei mesmo com muita vontade. Deve ser um curso muito interessante porque ele vai abordar as obras clássicas logo no início, vão estudar um bocadinho a narrativa e, claro, ele vai falar nos clichês, nos erros, nos estereotipos, nos preconceitos, nas dificuldades iniciais, em muita coisa. Olha, é um livro que eu também considero importante a leitura. Se estás à procura de dicas e sugestões relacionadas com esta temática, os dois são muito bons. Um bocadinho mais dentro da atividade pessoal e o percurso profissional, que é este, e este um bocadinho mais abrangente e muito interessante, escrito de uma forma fantástica. Nós tenho que aprender muito aqui com o Mário de Carvalho, a forma como ele escreve, utiliza as palavras, ele maneja o português, a língua portuguesa, que é espetacular. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de me dizer se já leram algum dos livros, se estão com vontade, se gostam de livros sobre escrita. E vem mais uma novidade em relação à escrita. Espero que gostem e, portanto, se tens vontade de escrever, vai atrás dos teus sonhos, luta, escreve muito. E se gostas deste género de vídeos, deixa o teu like, deixa o teu comentário e subscreve o canal caso ainda não tenhas feito.